Muricy Ramalho pediu demissão no São Paulo e o tricolor já escolheu seu substituto. Trata-se de Rafinha. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre o acordo e fala também de Thiago Almada, o meio-atacante argentino que recebeu proposta do Palmeiras e foi especulado no Flamengo, decidiu falar pela primeira vez sobre a possibilidade de deixar o Atlético de Madrid. Te atualizo também sobre Rafael Veiga no América do México. Há quem crave que o acordo está fechado. Será que fechou mesmo? Para completar, Corinthians ganhando uma mixaria por jogador que saiu de graça do Parque São Jorge. Falo sobre o Forest exigindo compensação financeira pesada para liberar Cuiabano. As últimas do mercado, bastidores, finanças, a nova proposta do Flamengo por Paquetá. Tem também novidades no Vasco e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias para contar que Cássio, goleiro do Cruzeiro, ainda é dúvida para o clássico desse domingo contra o Atlético na Arena MRV. O jogador passou por exames e apresentou uma evolução em relação à quinta-feira, mas não tem sua presença garantida. Já Alexander Barbosa, zagueiro do Botafogo, acertou verbalmente a extensão do seu contrato com o Fogão. Novo vínculo vai ter 3 temporadas. Seu empresário é aguardado na semana que vem no Rio de Janeiro para assinar toda essa documentação. Já Zubeldia, técnico do Fluminense, reapareceu nas Laranjeiras, no centro de treinamento do Flu, para ser mais preciso, para os treinos. Ele está se recuperando de uma angioplastia. Importante destacar que para domingo, no jogo contra o Flamengo, ele ainda não se senta no banco de reservas. A saideira do giro de notícias, Miguel Ángel Borja, ex-centroavante do Palmeiras e que esteve muito perto de virar reforço do Cruz Azul, é novo atacante do Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. As tratativas com o Cruz Azul acabaram por não vingar nos instantes finais. E o Vasco recebeu a sugestão de um lateral direito que atua em Portugal. Trata-se de Diniz Pinto, jogador de 25 anos de idade, velho conhecido do Admar Lopes, o executivo de futebol cruzmaltino. Em Portugal, já dão um negócio entre o jogador e o Vasco como avançado. Tratativas em estágio final. Falta o acordo do Vasco com o Moreirense. O time português está tão preocupado com a saída do Diniz Pinto que já cogita analisar o mercado em busca de alternativas, operação que geraria na casa dos 2,5 milhões de euros. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com representantes do Vasco e ainda estou esperando uma resposta para confirmar essa história. Só é importante lembrar que para lateral direito o Vasco tem hoje o PH, um dos principais jogadores da posição, convocado até para a seleção brasileira. Se o Vasco está de olho em lateral direito, pode ser que o PH não tenha a vida muito longa em São Januário. O que você pensa sobre essa possibilidade? Já uso o espaço para comentário, registre a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Flamengo, que fez nova proposta por Paquetá. Contei para vocês no vídeo da manhã dessa sexta-feira que a última oferta de 35 milhões de euros fixos mais 5 milhões de euros em bônus foi recusada. A nova proposta do Fla, 37 milhões de euros fixos mais 4 milhões de euros em bônus. Além de aumentar um pouquinho o valor fixo, o Flamengo ainda topa bancar uma boa parte dessa remuneração à vista. O West Ham vinha batendo na tecla de que quer 45 milhões de euros, contudo pago à vista. O Flamengo disse não ter capacidade para pagar à vista. Nem é normal que uma negociação desse tamanho com tais valores envolva cifras em definitivo com pagamento à vista. Só para completar, registrar ainda que 41 milhões de euros, o valor fixo, mais bônus oferecido pelo Flamengo, equivalem a 255 milhões de reais. Seria de longe a maior transferência da história do futebol brasileiro em todos os tempos. Bora falar agora sobre Cuiabano, lateral esquerdo do Nottingham Forest e especulado em vários clubes por aqui. Corinthians, Cruzeiro, Santos, Botafogo e Vasco foram alguns daqueles que demonstraram a intenção de fechar com o atleta. Cuiabano, que tem 22 anos de idade e havia sido comprado pelo Forest na temporada passada por 6 milhões de euros. Pois bem, Forest já avisou que emprestar está completamente fora de cogitação. No melhor dos cenários, o que pode acontecer é uma venda, mas
A pedida é pesada, 10 milhões de euros ou mais ou menos 62 milhões de reais. Importante registrar que se for para emprestar, Forest vai preferir colocar o jogador que não tem sido utilizado pela equipe principal para jogar no Rio Ave em Portugal ou no Olympiacos da Grécia. São outros dois clubes do hall de equipes de Evangelos Marinax, um magnata grego que chegou a negociar e conversar com o São Paulo e Vasco da Gama no futebol brasileiro. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Magalu. Milhares de ofertas com frete grátis, entrega rápida para todo o Brasil e cupons todos os dias. Baixe agora mesmo o aplicativo da Magalu, apontando o seu telefone celular para o QR Code que eu estou mostrando na tela, beleza? Quero te atualizar sobre o Corinthians, que vai ganhar uma mixaria com a transferência de Giovani, do Verona para o Napoli. Operação fechada entre os clubes italianos. Giovani vai por empréstimo com obrigação de compra em julho de 20 milhões de euros. A gente está falando de 124 milhões de reais. Sabe quanto o Corinthians vai embolsar dessa bolada? Apenas 1 milhão e 800 mil reais, que equivalem a 1,5% do mecanismo de solidariedade. Por ter participado do processo de formação do Giovani, o Corinthians embolsa esse dinheiro. Importante registrar que o Giovani havia deixado o Corinthians na metade do ano passado sem render nenhum centavo. O Corinthians não conseguiu a extensão do contrato do Giovani, nem o utilizava com tanta frequência quanto os empresários imaginavam. Diante desse cenário, o Giovani preferiu se mudar para o futebol italiano. Passagem pelo Verona foi muito elogiada. Ele era titular absoluto, 23 jogos, 3 gols e 4 assistências, por isso a transferência imediata para o Napoli. A pergunta que eu deixo para você é: quem errou no Corinthians ao liberar um atleta que hoje é potencial reforço do Napoli e não era utilizado no timão? Bora contar que esse conteúdo também é um oferecimento de Perdigão na Brasa. Dia de jogo também é dia de churrasco. Manda Brasa é Perdigão na Brasa. Para conhecer toda a linha de produtos da Perdigão, basta apontar seu telefone para o QR Code que eu estou mostrando na tela, vale muito a pena, beleza? Quero falar agora sobre Rafael Veiga. Que história é essa de que o meio atacante de 30 anos de idade, que pertence ao Palmeiras, está fechado com o América do México? O território MLS e a ESPN no México afirmam que as tratativas entre Palmeiras, América do México e Rafael Veiga estão avançadas para um empréstimo com obrigação de compra num negócio que geraria na casa dos 10 milhões de dólares. O jogador foi de fato pedido pelo André Jardine, treinador brasileiro, que busca um meio atacante. O Jardine entende que o Veiga seria um enorme acréscimo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com representantes do jogador e também com o pessoal do América do México mais ligado ao André Jardine. Tanto o André Curi, empresário do jogador, quanto os representantes do Jardine asseguram que ainda não há um acordo fechado. E o grande problema é financeiro. O América do México é um dos clubes mais ricos, se não o mais rico do futebol mexicano, mas ainda não se convenceu de investir cerca de 10 milhões de dólares por um atleta de 30 anos de idade. Com a lembrança de que o salário do Veiga, próximo a 2 milhões de reais por mês, é outro entrave. O América precisaria abrir seus cofres para que esse negócio avançasse. Existe a negociação, existe a possibilidade de acordo, mas o martelo ainda não foi batido. Quero completar contando que o Veiga nessa temporada tem 2 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. A temporada passada havia sido a de menos gols na carreira do Veiga desde 2019. Foram em 2025 7 gols em 53 partidas. Você venderia o Veiga ou negociaria? Por quais condições? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Thiago Almada, o meio atacante que pertence ao Atlético de Madrid e foi alvo de uma proposta oficial do Palmeiras e de sondagens do Flamengo, decidiu se pronunciar pela primeira vez. Ele cogitou deixar o Atlético de Madrid por conta da condição de reserva com Diego Simeone, mas em entrevista à AFA Studio, o Almada disse o seguinte, abre aspas, existiram vários rumores nesse momento, mas a verdade é que eu estive muito tranquilo, fazendo meu trabalho no clube, tentando demonstrar ao técnico que quero estar aqui. E o Almada completa, está claro que vou seguir no Atlético de Madrid. A ideia do Almada não é trocar o Atlético de Madrid por um clube brasileiro ou da América do Sul.
ele sonhava em se mudar para outro clube grande, gigante do futebol europeu, para que pudesse continuar brilhando por lá. Diante da falta de propostas, o Almada decidiu, até para tentar não criar um clima ruim com seu torcedor, amenizar as críticas e sua vontade de sair. Diante desse cenário, o mais natural é que o Almada permaneça no time espanhol. Há anos conectando torcedores ao melhor do futebol, a Bet365 é pioneira e referência global em apostas esportivas, porque grandes jogos merecem experiências extraordinárias. Jogue com responsabilidade. Tô deixando o QR Code para você fazer sua fezinha. Combinado? Hora de falar sobre o São Paulo. Descobri que Rafinha está contratado para o lugar de Muricy Ramalho. O ex-lateral direito, hoje com 40 anos de idade, que havia passado pelo tricolor entre 2022 e 2024, foi escolhido para ocupar o cargo que era de Muricy Ramalho. O Muricy comunicou seu pedido de demissão nessa sexta-feira ao novo presidente do São Paulo, Harry Macis. O acordo já está selado para a saída do Muricy, que ganhava R$150 mil por mês e estava no São Paulo desde 2021. Ele foi contratado pelo Júlio Casares, era homem de confiança do presidente que pediu sua renúncia ao longo da semana. Para completar, além dessa questão do Júlio, o Muricy também alegou problemas de saúde. Recentemente passou por cirurgia para retirada de 2 pedras no rim, depois passou por um procedimento cirúrgico num joelho e vai precisar operar outro joelho. Diante da necessidade de se ausentar do clube e de todo esse contexto, o Muricy pediu demissão. Bem antes de confirmada a saída do Muricy, o São Paulo já trabalhava com a ideia de contratar o Rafinha. Muito identificado com o São Paulo, o torcedor fanático do tricolor, Rafinha havia se aposentado do futebol na metade do ano passado, quando defendia o Curitiba. Sua primeira experiência pós-futebol foi como comentarista dos canais Globo. O Grêmio chegou a procurá-lo em dezembro do ano passado, mas a informação que circulou na época é de que o Rafinha já tinha um acordo com o São Paulo. E eu posso cravar que esse acordo com o tricolor está sacramentado. Tendência é que o anúncio aconteça nas próximas horas, no máximo durante o fim de semana. Rafinha chega para ocupar o cargo de coordenador e para ajudar o São Paulo no dia a dia. Novo funcionário são paulino que conta com o aval do novo presidente, o Harry Macis. Só para completar, registrar que Lucas Moura não foi relacionado pelo São Paulo para a partida desse sábado contra o Palmeiras na Arena Barueri. A questão do gramado sintético é o grande impeditivo. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.